Fala, galerinha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professor Jassonista. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para o slide, vamos conferir o tema da nossa aula de hoje. Slide na tela. Beleza. O tema da nossa aula de hoje, gente, inferência e sentido de expressão. São duas habilidades aí diferentes. Então a gente tem que dar aquela corrida, é semana de revisão, hein? A prova está chegando. Então vocês já viram essas aulas aqui, vocês já trabalharam essas habilidades, os professores de vocês já trabalharam com vocês, e aqui a gente só vai ficar mais fino. Conteúdo, inferência textual, no caso, inferência de informação no texto, e sentido de expressão. E o gênero agora vai ser fragmento de romance, a gente vai observar isso em alguns trechos, né, de romance. Lembrando, romance, gente, não precisa ser uma história que duas pessoas estão apaixonadas uma pela outra. Romance trata-se de um gênero literário em que é observado, né, uma história de vida de alguma pessoa, né, no enredo. Sentido de expressão. Vamos começar por essa habilidade aí, sentido de expressão. Vamos entender o que é o sentido, né, de expressão. Primeiro, que sentido? Sentido, professor? O que é sentido aí? Gente, o sentido tem a ver com o significado. As palavras, elas têm aquele significado mais comum, que já é partilhado entre todo mundo, em quase todos os contextos. Então, uma palavra, por exemplo, casa, tem aquele sentido mais comum, que é partilhado. Se eu falo aqui casa, você já deve pensar numa estrutura arquitetônica, certo? Você já deve estar pensando num tipo de casa aí, né? Deve estar na sua mente passando um tipo de casa. Então, o sentido da palavra casa, né, geralmente, eu vou até fazer aqui, olha aí, qual é o sentido? Então, a seta serve como se fosse o sentido, né, o significado. Essa palavra casa nos leva a pensar o quê? Né? A uma casa, como por exemplo essa aí do Minecraft. Olha, oh, meu Deus do céu, Minecraft. Não vai jogar agora não, rapaz. Segura aí. Enfim, então o sentido, né, é isso que a gente muitas vezes observa e que é partilhado. As palavras, elas têm um significado que é partilhado socialmente. Nos dicionários, quando você não sabe o sentido de alguma palavra, o significado dela, você vai recorrer ao dicionário, para você não usar da forma que você pensa que é. Você descobre uma palavra nova, olha essa palavra, descobri, vou usar do jeito que eu quero. Não, você tem que observar como essa palavra é coletivamente aceita, né, na nossa sociedade. Então, esse é o sentido. Porém, uma palavra que, por mais que ela tenha um significado parecendo fixo, que não mude, às vezes muda, e muda de acordo com o contexto. Então, o contexto pode fazer essa mudança. Pode aparecer bem que assim, por exemplo, uma plaquinha, né? Contexto. Esse ó ficou meio troncho. Pronto. Essa plaquinha, contexto, pode desviar o sentido comum da palavra. Pode acontecer, opa, isso daqui, olha só. Nesse exemplo aqui que está, é um trecho da Bíblia, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos observar que esse contexto aí, olha aí, ele traz uma mudança, ele traz um novo sentido. Veja o sentido da palavra casa. A gente imagina uma estrutura arquitetônica, né? Como se fosse essa casa aqui do Minecraft. Porém, o contexto pode mudar isso, pode dar um novo sentido. E é o que acontece aqui nessa frase, né, da Bíblia, nesse verso bíblico, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será se é você e sua casa igual essa do Minecraft? Você pega sua casa, bota ela num caminhão, bora lá casa, bora para a igreja. Não, não é desse jeito não, gente. Tenho certeza. Que viagem é essa, rapaz? Casa aqui, ela já vai se referir à família. Já tem outro sentido a palavra. Você não pensou nesse sentido, tenho certeza. Quando eu falei casa a primeira vez, você não pensou que casa era família. Rapaz, não vai mentir não, hein? A gente está falando aqui da Bíblia agora e tu está mentindo. Enfim, então apareceu aqui uma família. Quem conhece essa família aqui, hein? Olha aí, um Pix de 0,01 centavos para quem acertar. É justamente a família Dragon Ball. Família do Goku, hein? Olha aí, o Goku, a Tite, o Gohan e o Goten. Engraçado que nesse episódio aqui, né, o Goku ele tinha passado 8 anos morto, né? Acho que era 8 anos. Isso, ele estava 8 anos morto. 8 anos que ele estava já, né, lá junto com o senhor Kaiô.
E aí ele volta para a Terra, ele volta só para participar do torneio, para lutar. Olha, rapaz, como é que pode? E aí a primeira vez que ele conhece o segundo filho dele, o Goten, que tem 7 anos de idade. Aí ele conhece o Goten, e ali ele e o Goten ali se conhecem e se confraternizam, né? Que pai responsável o Goku, hein? Meu Deus do céu, que exemplo de pai. Vamos lá. Então, gente, olha só, o que a gente aprende aqui rapidamente em relação ao sentido de expressão, que eu quero passar aqui para vocês. Que tanto uma palavra quanto uma expressão, por mais que a gente tenha o significado dela já dado, aquele significado compartilhado, é importante o contexto. O que pode definitivamente nos conferir o sentido de uma palavra ou de uma expressão é o contexto. Porque, como eu acabei de dizer, na hora que eu falei casa aqui a primeira vez, você já pensou numa estrutura arquitetônica. Pensou em vários tipos de casa. Alguém pode ter pensado numa casa grande, outros numa casa menor, outros numa casa de desenho, outros já podem ter pensado da sua própria casa, na casa da avó, do tio, da tia, enfim. Ou na casa do Minecraft aqui, como é o caso. Mas, no contexto aqui que eu acabei de citar, que é esse verso bíblico, casa já tem um sentido de família, já adquiriu outro sentido, de família. Belezinha? Então, quando a gente fala de sentido de expressão, a gente tem que se atentar para isso. Essa é a primeira habilidade e a primeira dica aqui para vocês. Contexto. Vamos para a segunda habilidade, inferir informação. O que é isso, professor? Inferir informação. Eu não sei como é que eu faço isso não, professor. Qual é a regra para isso? Gente, não tem regra. Aqui parte de uma compreensão leitora. Eu já falei sobre inferência com vocês diversas vezes. Naquele exemplozinho que eu coloco bola, e eu falo bola, né, e você pensa numa bola. Se você gosta de futebol, você vai pensar numa bola de futebol. Se você gosta de basquete, você vai pensar na bola de basquete. Se você gosta de vôlei, você vai pensar na bola de vôlei. Se você, por acaso, é americano e está morando aqui no Piauí, estudando na rede da nossa prefeitura, você vai pensar numa bola de futebol americana, aquela mais diferente, né? Também tem influência de contexto, a inferência. Mas, principalmente, a influência, gente, é da informação visual. Aqui está expressa no texto. Ela lhe dá pistas para você compreender e raciocinar e chegar numa dedução. Vamos lá. O que acontece? Todo texto, gente, ele tem informação visual. Esse um aqui. E aqui está expresso no texto. Olha o exemplo aqui. A casa de Juliana foi roubada. Ela está pensando em comprar um cachorro. Quem lê assim rapidamente pode até pensar, poxa, o que tem a ver uma coisa com a outra, professor? Tem tudo a ver. Porque tem uma informação aí que é a não visual, que não está expressa, não está escrita aí no texto, certo? Mas eu posso compreender ela, eu posso raciocinar, eu posso fazer uma dedução e dizer, o texto também está me dizendo isso. Por quê? Porque por meio da informação visual eu chego a essa não visual que o texto não explicitou, mas eu posso dizer que ele disse. Como, professor? Olha só. Se a casa de Juliana foi roubada, né, levaram lá os pertences dentro da casa, e ela não tinha um cachorro, e ela está pensando em comprar um cachorro, é porque o cachorro agora ele vai ter uma serventia também para isso, né? O cachorro que ela quer comprar é justamente para que ele sirva de cão de guarda, né? E essa informação não visual aqui está implícita no texto, não está lá aparecendo no texto, não. Depende da compreensão do leitor. O cão servirá como guarda da casa. Isso daqui está escrito no exemplo 1? Não está. Gente, mais uma vez, esse exemplo 2, o cão servirá como guarda da casa, está escrito aqui? Está explícito aqui? Está expresso aqui? Não. Explicitamente não. Mas implicitamente sim. Eu posso ligar, né? Fazer o link entre as duas coisas, entre as duas frases. A casa de Juliana foi roubada e ela está pensando em comprar um cachorro. E aí eu chego a essa terceira informação, a essa dedução, que é a informação não visual. Isso é inferência de informação, gente. Isso é inferir informação. A informação ela não está lá expressa. Sabe aquela questão que você já esteve fazendo lá na prova ou na atividade? Você diz, professor, a questão aqui está perguntando um negócio, mas não tem no texto não, professor.
Menino, olha direito esse texto, lê direito esse texto. É isso. Porque muitas vezes você, aluno, que é uma indireta, aqui não é indireta não, é direta para vocês. Olha, uma lição de moral aqui. Muitas vezes vocês já querem aquela questão com a resposta que vocês vão encontrar lá no texto assim. Aqui é a resposta da primeira questão, praticamente assim. Mas não é, gente. Vocês têm que fazer uma leitura e além dessa leitura, daquilo que você vai ver ali explicitamente no texto, você também tem que compreender. Tem informação que não está explicitamente, está implicitamente, que vai ser aqui, ó, na sua cabecinha. Olha para mim, olha no quadradinho menor da aula aí que vocês vão estar me vendo. Então, na sua cabecinha também tem texto, certo? O texto ele é uma construção, a leitura é uma construção do texto também. Não é simplesmente lá o autor ele fez o texto, agora o texto está pronto, completo. Do ponto de vista do autor, sim. Mas do ponto de vista do leitor, você também vai construir aquele texto. Você, ao passo que você está lendo, você está construindo o texto. Você está raciocinando. Uma vez, eu levei, só para vocês terem ideia de como isso daqui pode gerar, por mais simples que seja, pode gerar uma outra interpretação. Eu levei esse exemplo para a sala de aula. Aí, um aluno, uma aluna, né, não vou dizer se era aluno ou aluna, enfim, disse assim, professor, aí ela quis comprar um cão, o cachorrinho, porque o cachorro dela anterior foi roubado. O raciocínio que a pessoa teve, né? Ela pensou em comprar um cachorro porque o cachorro foi roubado, né? A casa foi roubada e levaram também o cachorro. Levaram a TV, levaram o sofá, levaram o computador e levaram também o cachorro. Rapaz, pode ser, né? Tem cachorro que aqueles cães, né, de raça, aquelas raças bem famosas, que eles valem muito, né, para revender. E aí pode ter sido, né, que quem entrou lá para roubar a casa levou também um cachorrinho. Certo? Esse raciocínio dela pode acontecer? Pode. Mas é o certo. Quando você diz assim, a casa de Juliana foi roubada, e vamos supor que o cachorrinho dela também foi roubado junto. Aí qual seria a frase aqui? Ela ia comprar logo um cachorro para substituir? Gente, o cachorro, diferente da TV, ele tem um valor sentimental para você. Eu sei que você pode gostar muito da sua TV, pode gostar muito do seu computador, enfim. Mas com o cachorro é diferente. Então, se o cachorrinho fosse roubado, eu acho que a Juliana não ia comprar. Vou comprar outro cachorro para substituir o anterior. Não. Eu acho que ela ia colocar imagens, né, pela internet, dando recompensa para quem achasse. Ela ia fazer uma busca mais refinada sobre o cãozinho dela que foi roubado. Eu penso que roubaram meu cachorro, deixa eu comprar outro. Não. Porque tem uma relação sentimental bem maior do que com os objetos, né? O cachorrinho, ele passa esse tipo de relação, ok? Então, essa interpretação, ela é um pouco enviesada. Não vou dizer que a pessoa lá que teve a interpretação está totalmente errada, não. É sugestiva, mas as pistas do texto nos levam muito mais a entender que o cão vai servir como guarda da casa do que o cãozinho vai ser substituído, né? O primeiro foi roubado, agora vai entrar um segundo para substituir. Eu penso que não. A não ser que se coloque aqui, né? Depois de tantos anos, ela está pensando em comprar um cachorro. Veja como o contexto vai alterar aí, ó. Se eu colocasse, depois de tantos anos, ela está pensando em comprar um cachorro. Ou seja, ela superou o roubo do primeiro, não encontrou mais ele, o bichinho, e agora ela vai e resolve comprar um segundo cachorro. Mas só se eu colocasse isso. Olha, rapaz, duas frasezinhas gerou toda essa discussão aqui. Imagine um texto mais longo, né? Para vocês verem como é que é esse negócio de inferência. É perigoso, hein, gente? Você fica achando que pode inferir de todo jeito. Então, o que é importante para você resolver essa habilidade? Primeiro, você ter uma boa leitura da informação visual. Você tem que compreender ela. Certo? Se você ler isso aqui rápido, no tapa, pá, de uma vez, você pode nem achar que uma frase tem sentido com outra. Eu já vi, já coloquei isso aqui várias vezes em aula minha, presencial, com alunos. Aí na hora que eu colocava no quadro para o aluno, pessoal, o que tem a ver uma frase com a outra? Desse jeito. Fala sim. Certo? Eu aposto que como aí na sua casa, alguém deve ter pensado assim, o que tem a ver uma frase aí com a outra? Aposto. Os alunos que estão assistindo agora, pelo menos um, teve essa impressão. Certo? Então, você tem que ter uma boa leitura dessa informação visual. A casa de Juliana foi roubada.
Ela quem? Juliana. Está pensando em comprar um cachorro, né? Então, casa roubada e cachorro, o que tem a ver, né? Comprar um cachorro, casa roubada. O cachorro ele vai servir como de cão de guarda, né? Certo? O cachorro vai latir quando alguém entrar, pode assustar, pode espantar. Enfim, a gente sabe que não é o meio mais eficiente, mas é um meio que serve também. Informação não visual aí, gente, é que parte. Depois dessa boa leitura da informação visual, que a informação visual tem as pistas, aí você vai e gera a informação não visual, que é implícita. É como eu também já disse. Você pode construir o texto? Pode, por meio da sua leitura. Mas também não é você construir algo totalmente diferente do texto. Não, gente. Você tem que ter uma construção coerente com o que está dito no texto. Então, a informação visual mais esperada, né, que a gente pode deduzir a partir desse trecho, é que o cão servirá como guarda da casa. Né? Então, essa é a informação visual. E aí entra uma compreensão sua, um conhecimento seu de mundo, aquilo que você sabe acerca do mundo. Raciocine. O raciocínio que eu acabei de citar, de que o cão poderia substituir outro, né, o cão que fosse comprado, é sugestivo? É. Mas dentro daquilo que a gente conhece no mundo, né, dentro da realidade, não é isso que acontece. Quando um cãozinho é roubado, se um cãozinho seu for roubado, eu aposto que se você tem um relacionamento bem sentimental com aquele cãozinho, você não vai no dia seguinte já comprar outro na feira, não. Você vai muito mais atrás, né, de recuperar o cãozinho que foi roubado. Você vai distribuir imagens pelo seu bairro, pela internet, botar recompensa. Quantas vezes você não já viu, né, nas redes sociais aí alguém publicando nos status, né, que o cãozinho sumiu e que oferece recompensa, né? Então tem que ter esse raciocínio também com o conhecimento de mundo, com aquilo que é plausível, né, dentro da realidade. Então vamos praticar? Vamos lá para as questões? Aqui tem um fragmento de romance, Menino de Engenho, o texto aí, Menino de Engenho de José Lins do Rego, certo? Um romancezinho bem interessante, bem legalzinho de ler, mas eu recomendo para alguns alunos, para outros não, deixa quieto. Vamos lá. Não vou dar o zoom, que eu creio que a letra esteja em bom tamanho aqui. Então vamos à leitura. O outro mestre que eu tive foi o Zé Guedes, professor de muita coisa ruim. Levava-me e trazia-me da escola todos os dias. E na meia hora que ficava com ele, de ida e volta, aprendi coisas mais fáceis de aprender que a tabuada e as letras. Contava-me tudo que era história de amor, sua e dos outros. Ali mora Zé Facajá. E lá vinha com os detalhes, com as coisas erradas da vida desta mulher. Às vezes parava na porta e era uma conversa comprida, cheia de ditos e de sem vergonhices. Olha o menino, Zé Guedes, o homem desbocado. Mas ele pouco se importava comigo. Eu mesmo gostava de ouvir o bate-boca imundo. Pelo caminho, o moleque continuava nas suas lições, falando de mulheres e de doenças do mundo. E nome por nome, ele dava de todas as doenças, cavalo, mula, crista de galo. Às vezes, da estrada, pediam para comprar coisas na vila. Carretéis de linha, papel de agulhas. Zé Guedes entregava as encomendas, puxando conversas compridas com as mulatinhas. Esse trecho aí, né, em que o personagem principal, ele retrata, né, a companhia. Ele andava na companhia quando ele voltava da escola desse cidadão aqui chamado Zé Guedes, né? E esse cidadão aí não parece ser uma boa influência não, né? Aqui pelo que a gente observa no texto. Certo? Na infância, rapaz, é por isso que os pais são às vezes incomodados, né, com as companhias das crianças. Mas vamos lá. Duas questões aqui. A primeira vai ser sobre sentido de expressão, que a gente já falou dessa habilidade aqui. E a segunda vai ser sobre inferência textual. Eu não falei muito do texto, porque se eu falasse muito do texto, eu já ia entregar aqui a segunda questão. Então, depois que a gente fizer as duas questões, a gente volta lá para o texto e eu converso um pouquinho com vocês sobre ele. E mostro as pistas textuais também. Se eu fosse falar logo dessas pistas textuais, pronto, ia morrer. Então, vamos lá. Essa primeira questão aqui, vou até numerar aqui primeiro. Houve o bate-boca imundo. A expressão em destaque em sentido de briga, confusão, desordem ou discussão. 30 segundos para vocês agora para responderem.
Pronto? Conseguiram responder? Marcaram qual? Marcaram a letra A, briga. B, confusão. C, desordem. Ou D, discussão. Professor, tudo muito parecido aí. Ou não. Ou não. Certo? Observem que aqui está no nível 4. É para ser um pouquinho mais difícil. Se você achou um pouquinho difícil, não tem problema. O nível dessa questão é nível 4. Então vamos aqui, vamos observar o contexto. Veja que o Zé Guedes, né, ia conversando com o menino pelo caminho. Ia lá, né, falando da vida de um e de outro. Ele viu uma moça na rua e começava a falar daquela moça, né? Como ele falou ali da Zefa Cajá, certo? E aí o pessoal que via, né, dizia, olha o menino Zé Guedes, ou seja, para ele ter cuidado com o menino que ele andava. O Zé Guedes ter cuidado com o menino, certo? Que é justamente o personagem principal. Aí falava, o homem desbocado, né, sobre o Zé Guedes, o pessoal. Mas o Zé Guedes, né, pouco se importava com o personagem principal. E o personagem principal diz, eu mesmo gostava de ouvir o bate-boca imundo, né? Gente, vamos observar aqui o contexto, como eu disse para vocês. Ouvir. Ouvir, gente, é aquilo que é audível. Lógico, professor. Nossa, que gênio o senhor é. Enfim, então, se é ouvir aquilo que é audível, o bate-boca tratava-se justamente, né, de pessoas falando ali, exaltadas. E é o que a gente observa aqui. A gente observa que as pessoas, né, reclamavam com o Zé Guedes, porque o Zé Guedes ia falando lá as besteiras dele, as imundícies dele, certo? E o menino estava perto dele. E o Zé Guedes ali não se importava, continuava, né, falando e discutindo com o povo. Eita, dei a resposta. Enfim, gente, então o que eu quero que vocês entendam aqui? Bate-boca, e a própria palavra boca também já nos sugere isso, né? Para quem já conhece o sentido fixo dessa expressão, vai só arrematar agora. Tudo bem que bate-boca a gente pode pensar, é uma briga, ok? Quando tem um casal discutindo, né, batendo boca, se diz, estão brigando. Só que a briga também, ela sugere muitas vezes algo físico, né? Briga não quer dizer somente a discussão. Assim como a confusão. Confusão, gente, é uma palavra muito genérica, certo? Confusão. Eu posso até dizer assim, eita, que esse meu slide aqui está uma confusão. Não está tendo uma briga aqui no slide, né? É uma palavra muito genérica para dizer que é confusão. Desordem também. Desordem é o que está fora de ordem. Então, não é o caso de bate-boca aqui. Bate-boca aqui é a discussão, certo? Aquela discussão, uma discussão feia, né, que ele tinha, o Zé Guedes, né? Certo? Então, a letra D é a resposta correta. Bate-boca, o sentido dessa expressão é justamente discussão. É uma briga, mas é uma briga por meio, né, de palavras, de uma alteração de fala, certo? É por isso que a gente não pode considerar a letra A, porque letra A, briga, não quer dizer somente discussão. Briga pode ser muita coisa. Assim como confusão e desordem. Não pode ser somente uma coisa ou outra. Beleza? Então vamos agora para a segunda questão. No trecho, professor de muita coisa ruim, deduz-se que o personagem principal A, aprendeu o que não devia. B, tinha aulas de matemática. C, não era bem ensinado. D, foi mal criado. Vou até mostrar aqui o trecho para vocês, está bem no início. O outro mestre que eu tive foi o Zé Guedes, professor de muita coisa ruim. Resolvam aí, vou dar os 30 segundos para vocês agora também. E valendo! Pronto, galerinha? Responderam? E aí? A partir dessa informação, o que eu posso deduzir sobre o personagem principal, né? Quando ele andava com o Zé Guedes? E aí a gente vai justamente olhar as pistas textuais, né? A informação visual. Veja que ele já começa dizendo assim, o outro mestre, né? Outro mestre. Mestre no sentido de professor,
certo? E aí ele fala que era o Zé Guedes. E aí ele fala qual era a disciplina do Zé Guedes, né? Esse Zé Guedes ensinava o quê? Matemática, ciência, português? Não. Esse Zé Guedes, ele era professor, olha a disciplina dele aqui. Muita coisa ruim. Se o Zé Guedes ensina coisa ruim, o que o aluno dele aprende, que é o menino, que é o personagem principal? Aprende coisa ruim, né? E coisa ruim a gente pode chamar de coisa que não devia. Beleza, quem respondeu a já sabe que está correto, mas vamos seguir aqui, vamos ver mais coisa. E aí até o contexto nos ajuda, né? Porque o Zé Guedes, ele era o professor do caminho da escola, ele levava o menino e trazia da escola, né? Olha para ver como é que é o negócio, olha como o autor criou isso bem, né? O Zé Guedes não estava dentro da escola, ele estava fora da escola, mas no caminho ele já influenciava. E influenciava muito mais, né, do que o menino na escola. O menino, ele disse assim, olha, eu aprendi coisas mais fáceis de aprender, que é a tabuada, a gente pode aqui dizer que é a matemática, e as letras, né, que é o português. Contava-me tudo que era história de amor, sua e dos outros, né, toda história de amor, mas será se ele ficava daquele ponto de vista mais romântico? Ou era um negócio bem mais profundo e, rapaz, esse Zé Guedes não prestava, não. Aí ele falava das moças, né, Zefa Cajá, é o que a gente observava aqui, ó. Ele contava as coisas erradas da vida desta mulher. O que serão as coisas erradas, né? O que serão essas coisas erradas que ele contava? Será que ela roubava dinheiro? Com certeza não, gente. Zé Guedes aqui não prestava de jeito nenhum. Certo? E aí, ó, cheio de ditos e de sem vergonhice, gente. É justamente aquelas coisas referentes, né, àquelas outras coisas. Enfim, não vou entrar aqui nesse assunto. Vamos lá, então a gente observa que o Zé Guedes, ele é até chamado de desbocado, né? Justamente pelo linguajar dele. Enfim, então tudo isso já nos leva a entender que essas coisas ruins, né? Que Zé Guedes ensinava, né? Se ele era professor de muita coisa ruim, deduz-se que o personagem principal aprendeu que não devia. Até ele fala, né? Outro mestre que eu tive, outro com quem eu aprendi as coisas, né? Só que esse eu aprendi o que não devia, né? Tinha aula de matemática que foi para tirar onda com a galera da matemática, né? Coisa ruim, matemática, rapaz. Você que gosta de matemática deve achar bom, né? Rapaz, mas para alguns poderia considerar a aula de matemática. Não era bem ensinado? Aí depende do ponto de vista, gente. Ele era bem ensinado, sim, pelos pais, enfim, né? Vamos colocar assim. Por alguém ele era bem ensinado, mas não é o caso aqui do Zé Guedes. Foi mal criado? A criação ela está justamente atrelada aos responsáveis, não é o caso. O Zé Guedes não é o responsável pelo menino. O Zé Guedes ele foi muito mais uma influência, certo? Então, gabarito D e A. Parabéns para quem acertou e aqui eu vou me despedir de vocês. Obrigado, até o nosso próximo encontro. Valeu, galerinha!